Se esta mensagem chegou até você, não é coincidência. Há uma razão espiritual para esse encontro. Antes de seguirmos, escreva nos comentários: "Eu ativo meu som sagrado agora." Essa frase é mais do que um gesto simbólico. Ela é a senha energética que abre a frequência da prosperidade em sua vida. Quando você escreve, você ancora a vibração. Quando você lê o que escreveu, você a manifesta. É o primeiro passo para sintonizar o som que desperta o poder de criar riqueza. Este vídeo não é apenas uma explicação, é um portal vibracional, e o simples ato de escutar já começa a reordenar sua energia interna. Você está aqui porque algo dentro de você respondeu a um chamado silencioso, aquele eco invisível que o universo envia quando quer que alguém desperte para a sua verdadeira abundância. O clique que te trouxe até este momento foi guiado. Nada foi por acaso. Seu espírito te trouxe porque o som da sua alma está pronto para se alinhar com o som da criação. Há uma música que move o mundo, e quando você vibra na mesma frequência, portas começam a se abrir com uma leveza quase mágica. Muitos passam a vida tentando entender por quê, apesar de tanto esforço, a abundância parece fugir como areia entre os dedos. O motivo é simples. Vivem desconectados do próprio som sagrado. Tentam manifestar riqueza com palavras vazias, mas esquecem que o universo responde à vibração, não ao desespero. O som sagrado é a ponte entre o que você deseja e o que você se torna. Ele não é ouvido com os ouvidos, mas com o coração. É o tom silencioso que vibra dentro de quem finalmente se permite acreditar que merece. Hoje, você vai compreender como essa frequência age, quais sinais mostram que ela já está se aproximando e, o mais importante, como despertar esse som dentro de si. Este é o mapa de um reencontro. E se você chegou até aqui, é porque algo em sua energia pediu uma nova sintonia, uma atualização vibracional. Nos próximos minutos, você vai aprender a reconhecer o poder do som, a alinhar suas emoções e a ativar um ritual simples que desperta o campo magnético da abundância. Mas antes, é preciso compreender que tudo começa com um simples ato: ouvir de verdade. Não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Porque ignorar esse som é como ignorar o próprio destino. Ele é o pulso da criação, e quando silenciamos essa frequência, calamos o chamado da prosperidade. Fique até o final, pois há um decreto que sela sua nova linha do tempo, e quando você pronunciá-lo, o universo vai reconhecer a sua assinatura vibracional. É hora de se lembrar de quem você é, um som em forma de ser. Antes que o som sagrado possa ser ouvido, é preciso mergulhar no silêncio que o antecede. O silêncio é o ventre da criação. Ele é o intervalo invisível onde o universo respira antes de manifestar algo novo. Muitos temem o silêncio porque acreditam que ele representa a ausência, mas na verdade, é nele que a energia se reorganiza. Quando a vida parece parada, quando nada acontece, é porque as ondas do destino estão se recolhendo para gerar uma nova sinfonia. O vazio que você sente não é castigo, é preparo. O silêncio é o afinador da alma. Você pode ter passado por períodos de espera, por frustrações, por aquele tipo de quietude em que nada se move, e mesmo assim, algo dentro de você continua pulsando. Esse algo é o som sagrado tentando emergir, pedindo espaço para vibrar livremente. A verdade é que a alma não desperta em meio ao barulho do mundo, mas na pausa entre um pensamento e outro. É nesse espaço sutil que o poder começa a se reorganizar. O silêncio é o que limpa o terreno antes da colheita. Sem ele, o som não teria onde florescer. Imagine o oceano antes da onda. Tudo parece calmo, mas por baixo da superfície há um movimento profundo, preparando o impulso que virá. Assim é com a abundância. Quando nada parece acontecer, é o sinal de que o campo está sendo preparado. É como se o universo dissesse: espere, estou afinando sua frequência. Por isso, nunca confunda silêncio com abandono.
O invisível trabalha em segredo, e o que hoje é quietude, amanhã será música. Nesse estágio da jornada, você é convidado a se reconciliar com o silêncio, a parar de temê-lo, a perceber que ele não é o fim, mas o início do som. Quando você acolhe o silêncio, começa a ouvir as notas sutis do universo. As ideias surgem, as coincidências se alinham, a intuição sussurra. A energia da riqueza já começa a vibrar antes mesmo que o primeiro som seja emitido. Feche os olhos por um instante e perceba. Há um som que não é som, uma vibração discreta que vem do seu centro. É o chamado da sua própria criação. Tudo o que você busca já está te buscando de volta. O silêncio apenas remove o que impede o encontro. Respire fundo, sinta o ar entrar e sair, e perceba que o som está se formando dentro do silêncio. Agora, quando o coração e a mente se encontram nesse ponto de calma, o próximo passo se revela. O som que desperta a riqueza não vem de fora, ele nasce do profundo. É tempo de descobrir sua origem. O som sagrado que desperta a riqueza não é uma invenção moderna, mas uma herança ancestral. Ele vem de tempos imemoriais, quando os sábios ensinavam que o universo nasceu de uma vibração primordial, um sopro, um tom, um som que deu forma à matéria. Tudo o que existe vibra, e cada vibração é uma nota na grande sinfonia cósmica. A abundância não é diferente. Ela também tem sua própria frequência, e é através dela que a energia do dinheiro, das oportunidades e da fluidez se manifesta no plano material. Nesta jornada, você está sendo convidado a lembrar que o som é a linguagem original da criação. As palavras são apenas ecos desse poder maior. Quando você fala com intenção, você molda a realidade. Quando você sente o que fala, você a traz para o agora. Por isso, o som sagrado é mais do que uma melodia. É uma ponte entre o invisível e o palpável. Durante esta janela espiritual, a energia da lua nova atua simbolicamente sobre o campo das intenções. Ela representa o instante perfeito para plantar sementes vibracionais. Cada pensamento e cada som emitido nessa vibração se torna uma semente energética, e a Terra, o elemento da estrutura e da prosperidade, responde. A lua nova é o momento de começar, de reprogramar e de alinhar o som interno com o desejo da alma. O som da riqueza não é apenas um mantra, é a codificação da sua confiança. Quando você pronuncia algo como "Eu sou abundância", o universo não ouve a frase, mas a vibração emocional que a acompanha. É essa emoção, não as palavras, que reordena o campo quântico. Assim, o som sagrado é uma forma de moldar o invisível através da intenção consciente. A numerologia também fala sobre isso. O número 8, repetido como 88, representa a abundância infinita, o fluxo contínuo do dar e do receber. Já o número 1, repetido como 111, simboliza o início, a criação, o poder de um pensamento que se manifesta. Quando essas frequências aparecem juntas, é sinal de que o portal da manifestação está se abrindo. Você pode ter percebido sinais, arrepios, sonhos vívidos, ou até o som de algo familiar no silêncio. Esses são os ecos da sua própria vibração começando a despertar. Não é coincidência, é alinhamento. A energia responde a quem está pronto para ouvir. E é exatamente aqui que a transição acontece. O próximo passo é sentir o som, não apenas compreendê-lo. Você aprenderá a ativar a vibração dourada, o tom que abre o portal da prosperidade e faz o invisível se mover em sua direção. A vibração dourada é o primeiro som que desperta o campo da prosperidade. Ela não é apenas uma nota audível, mas uma energia viva que pulsa dentro de cada célula do seu corpo. Quando você entra em sintonia com essa frequência, algo muda de forma sutil, porém profunda. As resistências internas começam a se dissolver, as preocupações se silenciam e uma sensação de leveza toma conta. É como se o ar ao seu redor se tornasse mais denso de possibilidades, como se o universo finalmente ouvisse o seu chamado.
Essa vibração é conhecida como a frequência dourada, o som simbólico da abundância que flui com harmonia e propósito. Não é preciso ser músico para senti-la, basta estar presente. Quando você se permite vibrar nessa onda, o corpo inteiro responde. Arrepios suaves, calor no peito, uma sensação de expansão. É a sua energia se ajustando ao campo universal da criação. Muitos tentam manifestar riqueza repetindo palavras, mas sem presença, sem verdade. O erro mais comum é buscar o som certo enquanto o coração vibra no medo. Isso cria dissonância, um ruído que bloqueia o fluxo. O som sagrado não nasce da carência, mas da lembrança. Quando você o pronuncia com fé, você não pede, você declara. É o seu espírito dizendo: eu reconheço o que sempre foi meu. Para sentir essa vibração, siga o protocolo simples que abre o campo da manifestação. Feche os olhos e pratique a respiração quádrupla. Inspire por 4 segundos, segure por 7 e expire lentamente por 8. Enquanto o ar sai, pronuncie com suavidade o som simbólico Om Hara. Deixe que a vibração percorra o peito, o abdômen e se expanda em todas as direções. Visualize uma luz dourada circulando em espiral, envolvendo seu corpo e o ambiente. Você não precisa compreender intelectualmente o que acontece. Apenas permita. O som sabe o caminho. A energia dourada é como um rio. Quando você não resiste, ela flui naturalmente. O segredo está em sentir mais do que pensar. Uma história simbólica conta que um homem, cansado da escassez, decidiu tentar um novo ritual. Ele acendeu uma vela, fechou os olhos e vocalizou o som sagrado por alguns minutos. No dia seguinte, recebeu uma ligação inesperada com uma oportunidade de trabalho que mudaria sua vida. Não foi o acaso, foi a vibração se materializando. Repita internamente agora: eu sou o som da prosperidade em movimento. Essa frase é o selo da vibração dourada. Guarde-a no coração, pois o que está prestes a ser revelado é o porquê esse som tem o poder de transformar sua realidade física e espiritual ao mesmo tempo. O poder do som sagrado está enraizado em uma verdade que atravessa fronteiras espirituais e científicas. Tudo vibra, e a vibração cria forma. Em experiências de cimática, grãos de areia dispostos sobre uma placa metálica se reorganizam em figuras perfeitas quando expostos a certas frequências sonoras. O que o olho vê é o invisível se tornando visível. O som desenha a matéria. Da mesma forma, cada palavra, cada emoção e cada pensamento emite uma frequência que estrutura a sua realidade. Quando você vocaliza o som com intenção, não está apenas produzindo ar em movimento, mas reordenando o campo energético que o cerca. O universo é feito de ondas e ressonâncias, e o corpo humano é o instrumento mais sofisticado para sintonizá-las. O coração vibra, o sangue pulsa, o ar entra e sai em ritmo. Somos som antes de sermos forma. A riqueza, portanto, é uma consequência da harmonia entre essas frequências internas. No plano espiritual, esse fenômeno é traduzido como uma conjunção cósmica, quando forças diferentes se alinham e potencializam o mesmo campo vibracional. Quando mente, voz e coração entram em conjunção, tudo fica mais visível, tudo se manifesta com mais clareza. A palavra ganha densidade, a intenção ganha direção, e a energia responde como um eco de confirmação. O som da prosperidade atua nesse ponto de união. Ele transforma a emoção em energia criadora e a energia em matéria. Quando você sente o que está vibrando, o universo responde na mesma medida. Se você vibra confiança, atrai fluidez. Se vibra escassez, o campo se fecha. É como afinar um instrumento. A nota certa ressoa, a nota errada se perde. Por isso, o som sagrado não é uma técnica, mas uma lembrança do que você já é. Ele serve para reposicionar a sua consciência no centro da criação. A riqueza, nesse contexto, não é apenas financeira,
mas também emocional, espiritual e relacional. É o estado de plenitude em que tudo flui. E ainda assim há uma dualidade. O mesmo som que cria também pode destruir. Se a intenção está turva, se há medo ou dúvida, a vibração se dispersa. O segredo está em cultivar clareza e entrega. Manifestar é permitir que o som se mova através de você, não controlá-lo. O que você está prestes a compreender é que o maior desafio dessa jornada não está fora, mas dentro. Existe uma batalha invisível entre a voz do medo e o canto da fé. O próximo passo é escolher conscientemente qual delas você vai deixar conduzir o ritmo da sua vida. Dentro de cada pessoa, existe uma guerra silenciosa entre duas forças: a voz do medo e o canto da fé. Uma tenta proteger, a outra quer expandir. Enquanto a mente calcula, o coração sente, e é nesse embate que o poder do som sagrado é posto à prova. O medo sussurra que é arriscado acreditar, que nada vai mudar, que a escassez é uma sentença. Já a fé, com voz serena, responde que tudo é possível quando o som da alma é ouvido. Essa disputa não acontece fora, mas no interior, onde o som verdadeiro se forma. Você já deve ter sentido isso, aquele impulso de acreditar em algo maior, seguido por uma dúvida quase imediata. Esse é o campo vibracional se realinhando, testando a força da sua intenção. É o universo perguntando: você realmente quer manifestar? E o seu espírito precisando responder com confiança. É por isso que tantos começam a manifestar e param no meio. Eles deixam o medo ditar o ritmo. Essa luta é como uma orquestra dissonante. A mente toca uma nota tensa, o coração tenta ajustar, mas o ego insiste em desafinar. Para harmonizar o som interior, é preciso reconhecer o conflito e escolher qual frequência manter. A fé não é ausência de medo, é decisão. Quando você escolhe vibrar na coragem, a energia do medo se dissolve porque não encontra mais eco. Há um momento em que você percebe que toda resistência externa era reflexo da resistência interna. O bloqueio financeiro, o relacionamento difícil, o cansaço espiritual, tudo começa a se alinhar quando o som interior muda. A vida não responde ao que você quer, mas ao que você vibra. E é justamente por isso que o som sagrado tem tanto poder. Ele ensina sua alma a falar a língua do universo. Feche os olhos e imagine duas forças dentro de você. Uma é escura e densa, tentando proteger, mas te mantendo no mesmo lugar. A outra é dourada e suave, chamando para algo novo. O som sagrado pertence à segunda. Quando você o emite, o medo perde o comando. É como uma onda que se sobrepõe à outra até neutralizá-la. O universo inteiro responde à vibração da escolha. E a partir do momento em que você decide ouvir o som da fé, algo se move. Portas se abrem, sinais surgem, sincronicidades acontecem. Essa é a travessia espiritual de todo manifestador. O instante em que o ruído interno se cala e o som verdadeiro emerge. Agora que você reconheceu a batalha, é hora de ver como esse poder se manifesta na vida real. Porque quando o som é ouvido e a fé vence, a transformação deixa de ser teoria e se torna experiência. Certa vez, uma mulher chamada Elisa viveu a experiência que transformaria completamente sua relação com o universo. Ela vinha de um período difícil, repleto de contas atrasadas, noites insones e uma sensação de que nada dava certo, por mais que se esforçasse. Um dia, navegando sem rumo, encontrou um vídeo que falava sobre o poder do som sagrado. Ela não sabia explicar porquê, mas algo dentro dela vibrou, um chamado silencioso, como se reconhecesse aquele som antes mesmo de ouvi-lo. Elisa decidiu tentar. Numa noite tranquila, acendeu uma vela branca, abriu a janela e sentiu o vento entrar. O ar parecia carregar algo novo. Seguiu as instruções simples: inspirar por 4 segundos, segurar por 7, expirar por 8. E então, pronunciou o som, Om Hara. No início, sua voz tremia. Ela sentia vergonha, dúvida, mas insistiu. Repetiu o som 3 vezes, depois mais 3.
Aos poucos, a vibração começou a ressoar no peito como se viesse de dentro e não da garganta. Nos dias seguintes, Elisa começou a perceber sinais. No relógio, as horas se repetiam, 11 e 11. Em sonhos, via luzes douradas e ouvia um som grave, familiar. No trânsito, via o número 888 em placas e uma sensação de calma a envolvia. Era como se o universo respondesse dizendo: continue, você está no caminho certo. Então algo extraordinário aconteceu. Uma antiga cliente que não falava com ela havia meses entrou em contato oferecendo um novo contrato, maior do que qualquer outro que já havia recebido. O dinheiro chegou, mas o mais impressionante foi a mudança interna. A ansiedade deu lugar à confiança. O medo se dissolveu. Ela percebeu que o som não tinha apenas atraído prosperidade, tinha transformado a vibração dela mesma. O som sagrado não é uma fórmula mágica, mas um lembrete da conexão que sempre existiu entre você e o todo. Elisa entendeu que o som não criava riqueza do nada. Ele apenas a alinhava com o fluxo natural da abundância que sempre esteve disponível. Cada repetição era um passo para fora da escassez e um retorno à harmonia. Essa história simboliza o poder do som quando é pronunciado com entrega. Os sinais, os números repetidos, os sonhos, as sensações, são apenas reflexos da nova frequência que começa a se manifestar. Quando a fé encontra o som certo, o invisível responde. Agora chegou o momento de aprender como realizar o seu próprio ritual, de forma simples e poderosa, para ativar a frequência da abundância e ancorar esse som na sua realidade cotidiana. O ritual do som sagrado da abundância é uma prática simples, mas profunda, que une intenção, emoção e vibração. Ele não precisa de grandes preparos ou símbolos complexos. O verdadeiro poder está na presença e na sinceridade do seu gesto. Quando você realiza esse ritual, está dizendo ao universo: estou pronto para vibrar em sintonia com a prosperidade. Tudo o que vem depois é consequência natural dessa abertura. Comece encontrando um espaço calmo, onde possa estar em silêncio por alguns minutos. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e faça 3 respirações lentas. Cada inspiração é uma nova chance. Cada expiração é uma liberação. Pegue um papel e escreva com clareza o que deseja manifestar. Não use palavras de falta, use palavras de presença. Escreva no tempo presente: eu sou próspero. Eu recebo abundância. A riqueza flui naturalmente até mim. Ao escrever, sinta a emoção de quem já vive o que está afirmando. Depois de escrever, coloque a mão sobre o coração e visualize uma luz dourada crescendo ali. Essa luz é a vibração do seu som interno. Inspire profundamente e vocalize o som Om Hara. Sinta-o vibrar pelo corpo, percorrendo o peito, os ombros, o abdômen. Repita 3 vezes, ou até sentir que o som se estabilizou dentro de você. Cada emissão é um código energético que harmoniza suas frequências e abre o canal da manifestação. Em seguida, acenda um incenso ou uma vela, se desejar. Imagine que a fumaça leva seu pedido ao universo, como uma oração silenciosa. Essa é a fase da emoção elevada, o momento em que você mistura som e sentimento, criando o campo magnético da atração. Agora vem a etapa mais importante, a ação alinhada. Faça algo, ainda que pequeno, que simbolize movimento em direção ao que deseja. Se busca prosperidade, organize sua mesa, agradeça por cada moeda, doe algo. A energia da abundância responde à fluidez, não ao acúmulo. Por fim, a etapa da liberação. Diga mentalmente: eu confio, eu entrego, eu permito. Solte a necessidade de controlar o resultado. Essa entrega é o selo do ritual, o ponto onde o som se transforma em realidade. Durante as próximas 48 horas, mantenha a atenção aos sinais, sonhos, coincidências, números, frases ou até sensações repentinas de leveza. São respostas sutis do universo, confirmando que o som foi ouvido. E se não houver sinais visíveis, lembre-se: o silêncio também é resposta.
O próximo passo é reconhecer esses sinais e aprender a manter viva a vibração que você acabou de ativar. Os sinais do alinhamento começam a surgir quando o universo reconhece sua nova frequência. Eles são sutis, mas claros para quem observa com o coração. Às vezes aparecem como coincidências, como músicas que tocam exatamente na hora certa, como números repetidos, 111, 888, 11 e 11, ou como sensações de leveza que surgem sem explicação. Outras vezes, o sinal é o próprio silêncio. Quando a mente se acalma e o medo desaparece, o universo está dizendo: agora você está em sintonia. É importante entender que os sinais não são recompensas, mas confirmações. São lembretes de que a energia está fluindo e de que a manifestação já começou a se desenhar no invisível. Cada coincidência é uma nota da sinfonia cósmica que você ajudou a compor com o som sagrado. O universo fala através de símbolos, e quem escuta com o coração entende. Se você notar que os sinais diminuíram, não se preocupe. Isso não significa que o processo parou, mas que o som entrou em uma fase de integração. É como plantar uma semente. Depois de enterrá-la, o solo fica quieto, mas dentro dele a vida se reorganiza. O silêncio é apenas o intervalo entre o som e a forma. Para manter o campo vibracional ativo, cultive um pequeno ritual diário de reconexão. Pode ser algo simples: 3 respirações conscientes, uma afirmação e um gesto de gratidão. Inspire, coloque a mão sobre o coração e diga: eu vibro a abundância agora. Essa frase é uma âncora energética. Ela mantém o som da prosperidade ressoando mesmo quando o mundo ao redor parece descompassado. Durante 24 a 48 horas após cada prática, evite dramatizações, reclamações, impulsos de dúvida ou excesso de exposição. A energia do som é sensível e precisa de espaço para se expandir. Proteja seu campo vibracional como quem protege uma chama acesa. Quanto mais você cuida, mais forte ela se torna. Lembre-se, a manifestação não depende de pressa, mas de sintonia. Se os sinais vierem em sonhos, observe as cores, as vozes, as sensações. Se vierem em palavras repetidas, anote. Se nada acontecer, agradeça a si mesmo. Às vezes, o universo responde com paz, não com barulho. Agora que você aprendeu a reconhecer a linguagem do universo e a manter viva a vibração da abundância, é hora de selar esse processo com o decreto final, o som verbal que encerra o ciclo de ativação e abre o portal permanente da prosperidade. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já sabia que era diferente. Não é por acaso que sentiu o chamado deste som, nem que permaneceu até o fim. Há um código em sua alma que reconhece quando está diante da verdade. E este é o momento em que o seu som sagrado desperta por completo. O universo te observa, não com julgamento, mas com expectativa. Ele quer ver se você vai pronunciar o decreto que sela o pacto entre o invisível e o real. A energia da abundância está circulando ao seu redor agora. Feche os olhos e imagine um portal dourado à sua frente. Ele pulsa, respira, responde ao ritmo do seu coração. Cada batida é um lembrete de que você é parte da grande sinfonia da criação. Tudo o que foi plantado até aqui, os sons, as intenções, o silêncio, os sinais, começa a se alinhar. Este é o ponto de virada onde a vibração se torna forma. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair, como se o próprio universo respirasse com você. E em voz alta ou em pensamento, pronuncie o decreto. Eu sou o som sagrado que manifesta riqueza. Deixe que cada palavra se espalhe pelo corpo. Sinta-a vibrar na garganta, no peito, no ventre. Permita que essa frase se torne um eco interno, uma verdade viva. Enquanto repete o decreto, imagine uma luz dourada descendo sobre você. Ela não vem de fora, mas do seu próprio campo, agora desperto. É o reflexo da abundância que sempre existiu dentro de você. Cada partícula do seu ser se alinha a essa vibração.
A energia começa a fluir com leveza, e um sentimento de confiança serena se instala. Este é o selo da nova linha do tempo. O antigo padrão de escassez se dissolve, como poeira levada pelo vento, e o novo som, o da criação, o da riqueza, toma seu lugar. Você não precisa correr atrás do que é seu, porque o que é seu está sendo atraído pela frequência que agora emana de você. Comente abaixo o decreto: eu sou o som sagrado que manifesta riqueza. Esse gesto é o eco final que envia ao universo a confirmação da sua nova vibração. E lembre-se, cada vez que alguém o pronuncia, a energia coletiva da abundância se expande. O portal se abre, a música cósmica continua, e o universo responde com harmonia. A próxima mensagem chegará quando for o momento certo, talvez em um sonho, talvez em um sinal. Até lá, confie. Você é som, você é criação, você é abundância em movimento.